Voltamos a falar direto da nossa sala de entrevista com a senadora da República, Cátia Abreu. Senadora, queria aproveitar a presença da senhora aqui e falar um pouquinho sobre segurança pública. Nós vemos aí o caos que aconteceu no Amazonas, depois isso se desdobrou. Como é que o federal, a União, está enxergando tudo isso e remetendo também ao Tocantins, porque querendo ou não, nós vivemos aí a poucos metros de uma bomba relógio. Você veja bem como é que as coisas são complexas quando você analisa do ponto de vista legal. A Constituição diz que a segurança pública é responsabilidade dos governadores, certo? O que isso quer dizer? Não quer dizer que a União pode cruzar os braços, fazer assim, não é comigo e eu não vou fazer nada. Não. A capacidade e a gestão que deve ser dos governadores, mas tem recursos de Brasília que vêm para essa gestão. Então, mais uma vez, é a capacidade administrativa. Não tem projeto, não tem planejamento, não tem vontade de recuperar esses presos, porque nós sabemos, e temos que ser muito francos em dizer que tem muitos que estão presos que não tem mais jeito, não tem mais retorno, são pessoas que já são delinquentes com difícil recuperação, vamos dizer assim, para não perder a esperança, com dificílima recuperação, mas nós temos muita gente presa que tem condição de ser reabilitado. Agora, nós vamos abandonar essas pessoas porque cometeram um crime? Não, elas já foram condenadas, estão lá presas e vão pagar pelo que fizeram. Mas não é vantagem para a sociedade que está aqui do lado de fora tentar resgatar essas pessoas para elas não voltarem para lá nunca mais e praticar crime contra nós mesmos? Então, eu acho que isso é falta de planejamento e falta de interesse no ser humano. Então, quem é que não conhece dentro de uma penitenciária aqueles que podem ser recuperados e os que não têm como ser recuperados? Claro que a diretoria da penitenciária conhece, os juízes conhecem, a defensoria pública conhece, todo mundo sabe quem é recuperável e quem não é recuperável. Isso nada foi feito. Ao contrário, as penitenciárias se transformaram em verdadeiras escolas de promover e formar bandido. Ele forma na faculdade da penitenciária em bandido, depois vira mestre, vira doutor, vira PhD em bandidagem. Vira partido político. Vira partido político e banco. Então, o tráfico sendo comandado de dentro da penitenciária. Agora, se a União, o governo federal, não entender que não fiscalizou bem, que não fez a demanda e o dever de casa correto, porque se eu mando dinheiro para os governadores, eu tenho o direito de exigir resultado e contrapartida. Mas esse dinheiro vai para a indenização das famílias dos mortos. Agora você imagina isso, parece uma hipocrisia se a população vai aceitar agora os que foram mortos por eles próprios lá dentro, que as famílias sejam indenizadas. Tudo bem que é indenizar, então indeniza. E a família que foi morta, a criança estuprada e morta, assassinato, tudo de ruim que fizeram com aquele. Apologia ao crime. Então, eu acho isso uma hipocrisia, nós temos que sair dessa coisa do politicamente correto. Não pode dizer isso porque vai ficar feio a imagem. Não, eu não preciso ter aplausos para falar o que eu penso. Eu sou pessoa religiosa, sou temente a Deus, procuro andar corretamente, procuro ser solidária, procuro ter compaixão com as pessoas, sentimento de urgência, ajudar, que a minha função como política é ajudar o meu estado, é ajudar o país. Agora, não adianta ficar tampando o sol com a peneira. Indenizar famílias de criminosos que cometeram assassinatos, estupros, tráfico de drogas, destruindo jovens no país, receber indenização por isso. Isso é o fim da picada. A sociedade não vai aceitar. Você é a favor da pena de morte? Não, não chego a tanto. Eu acho que não. Eu não sou a favor da pena de morte. Eu acho que você tem outros instrumentos. Se pena de morte resolvesse a situação, não tinha nenhum criminoso nos Estados Unidos. Porque tem vários estados americanos que têm pena de morte. Não, se a gente visse que os resultados, olha, zerou a criminalidade por causa da pena de morte. Tudo bem, vamos pensar no assunto, mas não aconteceu isso. Então eu acho que pena de morte eu não concordo e acho que a punição que tem que ser rigorosa, a fiscalização não é dar boa vida para bandido não. Nós temos que ter penitenciária que tenha as condições mínimas de sobrevivência, de dignidade e que possa dar as condições dessa pessoa se recuperar. Mas sou a favor de que todos têm que trabalhar para comer. Quem está aqui de fora
e que foi ofendido por esses criminosos, não pode pagar a comida deles. Nós aqui fora temos que trabalhar para comer. E por que eles que cometeram crimes não podem trabalhar para comer? Eles precisam plantar o seu produto, eles precisam plantar a horta, eles têm que plantar arroz com feijão, têm que criar galinha, têm que trabalhar, colocar a mão na massa. Eles têm que limpar a penitenciária, têm que lavar a sua própria roupa. Então isso precisa mudar. Eles precisam fazer a penitenciária chegar num ponto de ela se autossustentar. Por que não? Quanta terra tem nesse país que poderiam fazer as penitenciárias rurais para que essas pessoas pudessem produzir? Aqueles que podem produzir, que tem uns que são tão violentos e tão perigosos que tem que ficar na jaula, que tem que ficar preso sem poder sair. Só que agora infelizmente demais, né, senador? Tem 5 anos para poder se construir algum presídio. Demora 5 anos. Eu não te contei do hospital de Gurupi, que demorou 5 anos e ainda não está pronto. Agora você imagina o presídio. Agora, eu acho que construir presídio precisa, mas tem outras medidas que precisam ser feitas com urgência. Não, e principalmente o combate ostensivo. Quantos anos tem que a Polícia Militar do Tocantins não tem concurso? O déficit da Polícia Militar no Tocantins, se não me engano, são 2.000 PMs, no mínimo, que deveria estar em concurso público hoje. Na Polícia Civil, não tem dinheiro para abastecer o carro, para fazer a investigação, que é descobrir onde é que está o bandido, onde é que está o crime organizado, onde que está o ponto do tráfico de drogas, e querem que esses policiais façam o quê? Milagre? Vão a pé, vão de bicicleta atrás de bandido? Então, se você não der estrutura para um ser humano trabalhar, como é que ele vai trabalhar? Se você não der o equipamento e a sala cirúrgica para o médico, como é que ele vai operar? Então, a mesma coisa, se você não der o carro, se você não der as armas, se você não der a munição, se você não der a inteligência de um órgão de segurança pública para descobrir as máfias e os criminosos, como é que esse povo vai trabalhar? Então, está tudo invertido e tudo errado. Os gastos estão exorbitantes na folha de pagamento e não sobra dinheiro para nada. Na lei de responsabilidade fiscal, ela dizia no seu início, quando ela foi implementada, que a contratação máxima é até 49%, se não me engano, 49%. Isso contando os inativos, os aposentados. Depois, em 2012, foram lá e mudaram a lei no Congresso, que era para contabilizar só quem estava na ativa. O que você acha que aconteceu? A contratação, inchando a máquina por conta da questão política. Então, se voltasse os inativos para o limite de contratação, já tinha estourado o mundo inteiro. Estava em mais de 80% a contratação em todos os estados do Brasil. Então, nós temos que ter coragem para encarar as dificuldades, conversar com o eleitor olho no olho, isso pode, isso não pode, isso dá para fazer, isso não dá para fazer, e dizer não. A grande dificuldade de um político, na sua grande maioria, é a dificuldade de dizer não. E eu transmito para um pai de família. A coisa mais difícil para um pai é dizer não para o filho, mas ele acaba dizendo, porque ele é um pai responsável. Então, nós políticos temos que imitar os pais do Brasil e do Tocantins e as mães, aquelas que dizem, não posso, não dá para fazer isso agora, porque nós temos as prioridades A, B, C e D, que eu não posso deixar de fazer, como a segurança pública, como o hospital de Gurupi que tem que ser terminado, como o tomógrafo que tem que funcionar, os 5 mamógrafos que eu trouxe para combater o câncer de mama, só Deus sabe como é que estão nos municípios. Eu tenho investido muito na saúde no estado. Só aqui em Palmas, em 2 anos, foram quase 9 milhões de reais e estão sendo construídos, o prefeito Amassa deverá inaugurar agora há pouco, como, por exemplo, a Clínica da Mulher e a Clínica de Doenças Tropicais, a Casa do Parto Normal, tudo isso dá quase 9 milhões, os equipamentos da Policlínica da região norte, ambulância, SAMU, do jeito que o prefeito indicou, eu coloquei os recursos para ajudar na saúde de Palmas. Preciso fazer muito mais, mas eu tenho que confessar que eu tenho feito a minha parte, eu tenho a minha consciência tranquila de que toda a luta que eu pude empreender, eu empreendi. A nossa relação com a presidente Dilma, a nossa aproximação ajudou muito o Tocantins. Foram mais de 100 milhões de reais que eu trouxe para o Estado no seu último governo, nos últimos 4 anos do seu governo, e isso ajudou muito o Estado. Só gabinetes odontológicos, eu trouxe 114 gabinetes odontológicos para os municípios do Tocantins. Agora ainda é pouco, eu sei que é pouco, nós temos que fazer muito mais. Quando eu vejo os escândalos da saúde do Tocantins, no Jornal Nacional, no Bom Dia Brasil, para o Brasil inteiro ver,
eu quero dizer a todos os tocantinenses, eu fico envergonhada. Eu fico muito envergonhada, constrangida por ser senadora desse Estado e o Estado está nessa condição. Porque quem está com a caneta na mão não está cumprindo bem o seu dever. Senadora, para a gente encerrar, eu sei que o seu tempo é bastante breve, a agenda bastante apertada. A senhora tem acompanhou as eleições americanas, viu a posse do Trump. A senhora vê também os teus projetos encaminhados no período da presidente Dilma também irem para o ralo lá nos Estados Unidos? Olha, o Trump, ele ainda não tirou a roupa do candidato, né? O candidato, às vezes, em momentos da campanha, sempre conta algumas vantagens e fala algumas coisas mais fortes, e ele agora tomou posse da nação mais importante e mais poderosa do mundo. O que nós temos com os americanos? O que nós temos com isso? Com Trump ou sem Trump, nós temos o que com isso? Muito. Porque se os Estados Unidos for mal, o mundo vai mal. Não fomos nós que pedimos isso, mas é a grande potência mundial. Então, o caminho e a estrada que os Estados Unidos trilhar tem que nos preocupar a todos, porque se lá der errado, isso repercute no mundo inteiro. Então, ele está trazendo muita preocupação, o Trump, o presidente novo dos Estados Unidos, com essas loucuras populistas e o discurso de que... Isolamento total. De isolamento. Então, o que acontece? Você não combate desigualdade e pobreza fechando as portas do seu país. Muito ao contrário, você tem que criar oportunidades para os moradores locais, para os brasileiros, para quando vier produto de fora, nós estarmos respaldados e com boa qualificação de mão de obra. O que aconteceu com a globalização com o Brasil? O Brasil teve uma grande vantagem, porque os nossos alimentos nós produzimos hoje para os brasileiros e produzimos para esse mundo afora aí. Isso trouxe divisas, isso trouxe emprego para o Brasil, isso trouxe riqueza para nós. Você vê que hoje a metade do povo brasileiro já está na classe média. Ainda precisa melhorar muito. O desemprego no Brasil é o que mais dói e o que mais preocupa. São 12 milhões de desempregados. E nós temos que correr contra o tempo para poder viabilizar o retorno desses empregos. Porque tem gente que não está procurando emprego, agora tem gente que está desesperada pelo emprego, que tem que pagar o aluguel no final do mês, que tem que pagar a luz, que tem que comprar comida e pagar o supermercado. Então, essas pessoas têm que ser o nosso foco. Tudo que nós pudermos fazer para trazer o emprego de volta, nós não podemos medir esforços. Tem que economizar centavo, tem que deixar de gastar com bobagem, tem que deixar de jogar dinheiro fora, de queimar dinheiro com bobagem, para que sobre dinheiro para fazer investimento, porque o investimento gera emprego. Se eu vou fazer uma obra, eu contrato pedreiro, eu contrato servente, eu vou na loja comprar os produtos e lá tem gente no balcão vendendo. Aí tem o motorista do caminhão que tem que transportar o produto. É uma cadeia positiva. Então, nós precisamos guardar dinheiro para investir no Tocantins. Nós não estamos investindo em nada. Se não fossem as emendas, os recursos trazidos pelos deputados do Tocantins e pelos 3 senadores, eu não sei como é que os prefeitos estavam hoje. Porque não tem R$1 para nada. Então, nós temos que economizar com a máquina, nós temos que economizar com o governo para gastar com o povo. Foi isso que eu fiz no Ministério da Agricultura enquanto eu estive lá. Porque a mania de todo gestor é pegar o dinheiro e fica tudo enrolado e canalizado para dentro do órgão, com a máquina pública. Quando você vai chegar com a política pública lá na população, o dinheiro acabou. Você tem que inverter isso. Não pode gastar mais do que 20% com a máquina, porque 80% tem que gastar com as pessoas. Ou então o governo existe para quê? Para gastar com ele mesmo? Nós existimos, o governo existe, para cuidar das pessoas, no que diz respeito à saúde, à educação e à segurança pública. Então hoje gasta 80% com a moagem, né? Como diz no interior. Moagem nos prédios públicos, com carros, com energia, com telefone, com computador novo, com salário de servidores, que são importantes. O servidor, ele atende o povo na base, mas e os contratos especiais? E a contratação generalizada de cargo comissionado político? Para que isso? Isso serve a quem? Para manter mandato de quem? Eu acho que, na verdade, dá muito mais voto, sobrando dinheiro e atender o povo na base. Eu acho que está trocado, as coisas estão inversas. E deixar de brigar
para eleger presidente de ATM e brigar para eleger o hospital regional como um hospital digno para o povo, um hospital que não deixa morrer gente como tem morrido no Tocantins nesses últimos anos. Senadora, muito obrigado pela tua entrevista e a você de casa, até a próxima.